Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesse momento nós estaremos meditando na palavra do Senhor. E eu quero deixar neste dia a palavra de Deus falar ao nosso coração. Eu vou praticamente me limitar a ler a Escritura Sagrada, fazer uma breve reflexão, mas eu quero usar o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro da revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse apresenta 7 bem-aventuranças. Então nós vamos meditar nessas 7 bem-aventuranças apresentadas no livro de Apocalipse. Estamos vivendo dias difíceis com essa pandemia, dias de tristeza, perdendo pessoas queridas, amadas, e isso machuca, dói no nosso coração ao saber o sofrimento de tantas pessoas queridas. E eu acho que nesta hora nada pode nos ajudar tanto como a bendita e gloriosa palavra do Senhor e pela operação gloriosa do Espírito Santo, Consolador, maravilhoso. Então, portanto, vamos meditar nessas 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. A primeira está no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa bem-aventurança, essa palavra é traduzida às vezes em algumas bíblias mais modernas como felizes, felizes ou bem-aventurados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, mas além de ler, além de ouvir a palavra da profecia, diz o texto sagrado, e guardam as coisas nelas escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Esse tempo que o autor se refere é o tempo da parousia, o tempo da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, nós vivemos naquilo que a Bíblia chama dos últimos dias. Últimos dias que já fazem mais quase 2000 anos, mas esse é o tempo. E cada dia mais se aproxima então o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança bendita da igreja, essa é a esperança do povo de Deus. No mundo nós enfrentamos muitos problemas, aflições, tribulações, sofrimento, perdas de entes queridos, doenças, tantas dificuldades enfrentamos aqui neste mundo, mas há uma bem-aventurança para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e para aqueles que guardam a palavra da profecia, porque o tempo está próximo, o nosso Senhor Jesus Cristo virá, e quando Ele vier, Ele levará o seu povo para estar para sempre com Ele. Essa é uma esperança bendita. Então essa é a primeira bem-aventurança, a bem-aventurança de ler, a bem-aventurança de ouvir, a bem-aventurança de guardar a palavra da profecia, as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. A segunda bem-aventurança do livro de Apocalipse está no capítulo 14, o versículo de número 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: És bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha que bem-aventurança maravilhosa. Bem-aventurados é aqueles que morrem no Senhor. Por quê? Porque descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. É, sem dúvida nenhuma, muito triste quando a gente perde um ente querido, uma pessoa preciosa para nós,
perder um cônjuge, perder um filho, perder um neto, ou mesmo um amigo. Mas é confortador saber que para nós é muito triste, mas para aqueles que partiram no Senhor, amando o Senhor, eles descansam das suas lutas, das suas fadigas aqui neste mundo. E o texto sagrado diz, e as suas obras o acompanham. Não é bem-aventurados que morrem simplesmente, mas bem-aventurados os que morrem no Senhor, servindo ao Senhor Jesus. E diz então o Espírito, para quê? Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quantas pessoas queridas que já estão com o Senhor, que partiram, que descansam no Senhor, e as suas obras, diz o texto sagrado, o acompanham. Que bem-aventurança é realmente abençoadora aos nossos corações, que bem-aventurança confortadora para aqueles que perdem seus entes queridos, que estão no Senhor, que serviram o Senhor aqui neste mundo. A terceira bem-aventurança do livro de Apocalipse está no capítulo 16, no versículo de número 15, quando o Senhor diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, bem-aventurados é aquele que vigia, tem uma vida de vigilância, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus diz: o que eu digo a todos, vigiai. Precisamos deste mundo viver uma vida de vigilância, uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Bem-aventurado então aquele que vigia e guarda as suas vestes. Para quê? Para que não ande nu, espiritualmente vestido, cingido com toda a armadura do nosso Deus, e não se veja assim a sua vergonha. Que Deus tenha misericórdia. Lembra da história de Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus e ouviram a voz do Senhor, fugiram da presença de Deus, porque se sentiram nu. Embora fisicamente eles estavam vestidos com aquelas folhas de árvore, mas espiritualmente estavam nus na presença do Senhor. Então essa vestidura aqui não é essa vestidura física, material, mas é uma vestimenta espiritual. Precisamos nos despojar daquela velha vestimenta e revestirmos da nova vestidura que Deus nos concede pelo seu poder, pelo seu Espírito. E bem-aventurado então aqueles que realmente guardam, têm cuidado, vivem uma vida de vigilância e guardam as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esteja, meu querido irmão, vestido e revestido da armadura de Deus, da graça de Deus, vestido de humildade, de simplicidade, de pureza, de bondade, da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra bem-aventurança, a quarta bem-aventurança, está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, quando diz assim: então me falou o anjo, falou para João, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, o dia glorioso do encontro do noivo maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua noiva bendita, a sua noiva gloriosa, a sua igreja, daqueles que já morreram e daqueles que estarão vivos naquele dia,
para o encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Que dia bendito, que dia glorioso será aquele da volta de nosso Senhor. Por isso nós exclamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Adeus esse mundo de sofrimento, de angústia, de dor, de enfermidade. Tudo isso ficará para o passado e nós estaremos celebrando e participando então das bodas do Cordeiro de Deus. A quinta bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, quando disse: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluias ao Senhor. Então, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Há duas ressurreições físicas aqui na Bíblia Sagrada. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados e seremos então arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. A última ressurreição, a segunda ressurreição, está em Apocalipse, capítulo de número 20. Aqueles que não tiveram a experiência da salvação, da regeneração, e serão também ressuscitados todos para serem julgados um por um, segundo as suas ações, segundo as suas obras. E não tendo o nome escrito no livro da vida, infelizmente serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas bem-aventurados, felizes, aqueles que farão parte da primeira ressurreição. Estaremos lá, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Todos que receberam a graça salvadora de Cristo Jesus, que foram lavados pelo sangue precioso de Jesus, santificados pelo poder do Espírito Santo e da bendita e gloriosa palavra do Senhor, então farão parte da primeira ressurreição para estar com o Senhor. Que esperança gloriosa é essa nossa! A sexta bem-aventurança está em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, quando diz o Senhor: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós observamos a primeira bem-aventurança: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra maravilhosa do Senhor nosso Deus. Agora, essa sexta bem-aventurança disse: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O livro de Apocalipse, um livro rico em promessas maravilhosas de Deus para o seu povo. O livro de Apocalipse mostra os juízos de Deus que serão derramados sobre a face da terra, mas é um livro de um otimismo maravilhoso que mostra que a igreja do Senhor será vitoriosa. O povo de Deus é um povo vencedor pelo Senhor da glória. Por quê? Porque guarda a palavra do Senhor e estará para sempre na presença do Senhor. A sétima e a última bem-aventurança do livro de Apocalipse está no capítulo 22, versículo 14, que disse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras. Aonde nós lavamos as nossas vestiduras? É no sangue bendito do Cordeiro de Deus. O sangue precioso de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, e lavam as suas vestiduras, sem dúvida nenhuma, no sangue do Cordeiro,
para quê? Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, transgrediu a ordem de Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se rebelando contra Deus, eles foram expulsos do paraíso. Deus colocou um anjo com espada desembainhada junto à árvore da vida, para que eles tivessem acesso àquela árvore e comesse e vivesse eternamente no pecado. Foi misericórdia, graça de Deus. Mas agora, Jesus Cristo veio. Jesus pagou o preço da nossa salvação, com a sua morte, com o seu precioso sangue, para que as nossas vestiduras fossem lavadas no sangue do Cordeiro, e agora pudéssemos ter a direito de estarmos à presença do Senhor, para que lhes assista o direito a quê? A árvore da vida, a vida eterna, e entrem na cidade pelas portas. Que privilégio é esse que nós temos em Cristo Jesus, saber que a salvação está garantida, a vida eterna. Sem dúvida, muitos que creram no Senhor já passaram pela morte física, mas todos ressuscitarão no dia da vinda do Senhor. Para quê? Para que assista a essas pessoas o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A nova Jerusalém tem portas. O caminho do inferno, da perdição, não tem porta nenhuma, mas a nova Jerusalém tem porta, e só entrará ali naquela cidade gloriosa aqueles que tiveram seus pecados perdoados, como diz o texto, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tendo agora o privilégio maravilhoso, a árvore da vida, a vida eterna, e também esse privilégio de entrar na cidade pelas portas, como diz o texto sagrado. Eu quis trazer esta reflexão na palavra do Senhor, porque estamos vivendo dias tão conturbados, tão difíceis. Tenho recebido notícia de pessoas muito queridas para mim, que já foram afetadas pelo Covid-19. Algumas pessoas já partiram, como o caso do nosso querido irmão de Jair, uma pessoa tão agradável, tão maravilhosa, tão educada, prestativa. Estamos vendo o sofrimento da nossa querida irmã Elza, uma mulher também tão bondosa, e a dor daquela querida irmã, ao pensar na dor do coração da Fernanda, lá nos Estados Unidos, também da sua irmã aqui. Isso corta o nosso coração, que pode trazer conforto para nós, queridos irmãos, neste momento. Primeiro, é saber que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Partiram, estão com o Senhor, estão bem, aleluia. Mas isso é duro para nós, mas saber disso traz conforto ao nosso coração. Outra bem-aventurança preciosa é que todos nós um dia nos reuniremos na presença do Senhor, o dia das bodas do Cordeiro, e estaremos lá. Daí não haverá mais enfermidade, não haverá mais morte, não haverá mais separação, não haverá angústia, não haverá tribulação, não haverá nem corona, Covid-19, nem outro vírus qualquer. Estaremos livres de todas as maldições que o pecado trouxe à raça humana. Cristo já venceu sobre todas elas na cruz do Calvário. Então vamos esperar mais um pouquinho. O Senhor voltará e cremos que cada dia mais aproxima o dia da volta do Senhor. Qual a esperança
nesse mundo aqui, queridos irmãos, tudo é passageiro, tudo é transitório, mas em Cristo nós estamos firmes. E essas 7 bem-aventuranças é para todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Se alguém está acompanhando esta mensagem, ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus, entregue a sua vida a Jesus Cristo, leia as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a revelação do nosso Deus. Única maneira que temos de conhecer a Deus é através da revelação que Ele fez para nós na Escritura Sagrada. Tenha a humildade de reconhecer que você precisa do perdão, da salvação e do poder do Espírito Santo para andar em pureza, em santidade, na presença do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, meu querido irmão. Que Deus abençoe aqueles que estão enlutados. Que Deus abençoe aqueles que estão acamados, enfermos. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te proteja de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo, bendito Consolador, esteja concedendo a sua ajuda, o seu consolo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora participar da Santa Ceia. Jesus, quando na noite que instituiu a ceia, celebrando ali com os discípulos a Páscoa, ele diz que não ia participar daquilo até que participasse novamente no reino do Pai. Um dia estaremos na presença do Senhor, todos juntos, relembrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ali agora, como vencedores de todo mal, estaremos para sempre na presença do Senhor. Eu confesso que o meu coração está um pouco triste diante de tantas coisas, mas a palavra do Senhor traz conforto, consolo ao nosso coração. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. E quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor para participarmos da Santa Ceia, esse é um momento realmente de gratidão ao nosso Deus, pelo que Ele fez por nós. É um momento de quebrantamento, saber que para viver uma vida de pureza e de santidade, nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes da graça de Deus, do poder de Deus, da ajuda de Deus. Jesus disse: a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz o Senhor. E ao participar da ceia, pela fé, nós estamos sendo alimentados da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos participar deste momento. Eu acredito que você já criou o hábito, durante essa reflexão, de preparar o pão, preparar o cálice aí na sua casa, para participar desse momento tão precioso. Se você não tem feito isto, passa a fazer, querido irmão. Em nome de Jesus, esse é um momento muito especial para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão. Temos aqui um pão bonito. Jesus tomou o pão, Ele partiu aquele pão. Aleluia. E Ele então pegou o pão e Ele deu aos seus discípulos, para cada um daqueles 12 discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Pai, nós abençoamos este pão, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. E agora, Senhor, ao comermos do pão, Senhor, ó Deus, o nosso coração se alegra na Tua presença, ao saber que este pão é verdadeira comida,
O cálice é a verdadeira bebida, e quem do Senhor se alimenta, por meio do Senhor viverá. Vivemos pelo seu poder, pela sua graça, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoe cada um que estará participando agora da ceia, em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comamos do pão, queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Disse Jesus: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é dado por vós. Bebamos em nome do Senhor. Eu quero ter uma palavra de oração neste momento, agradecendo o Senhor por esta hora tão especial, orando pela família do irmão de Jair, que agora já descansa no Senhor. Sua esposa, a Elza, suas filhas, familiares, aqueles irmãos que estão enfermos. Temos orado, citando o nome dos irmãos nas nossas orações, mas agora eu quero orar de modo geral por todos aqueles que estão passando dificuldades, tribulações, um parente, um amigo, quem sabe acamado, enfermo. Oremos a Deus. Nosso Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, tão precioso para nós. Obrigado por Jesus, o teu Filho amado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que com a sua morte na cruz, com seu sangue precioso derramado, pagou o preço da nossa salvação, da nossa redenção. Ó Deus, aleluia, porque o sangue do teu Filho nos lava, nos purifica de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor. A nossa salvação depende exclusivamente daquilo que o teu Filho fez por nós na cruz do Calvário. E nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Muito obrigado, ó Pai. Aleluia. E agora, Senhor Deus, eu coloco a Deus Santo aqueles que estão com seus corações tristes, tanta gente, Senhor, enlutada. Traga o teu conforto a esses corações, Senhor, nesse momento. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus da glória, ajuda-os, ó Deus, cubra-os com a tua graça, com a tua mão de poder. Aqueles que estão sofrendo, passando por lutas, por tribulações, ó Deus, muitos têm sido afetados na sua própria vida financeira, no trabalho, numa empresa, num negócio. Eu oro por aqueles que estão sofrendo. Sabemos que o Senhor é o Deus dos aflitos, dos oprimidos, dos angustiados, ó Deus. Traga o teu conforto, o teu consolo, meu Senhor, a cada um, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja. Toma, Senhor, ó Deus, cada membro da tua igreja na tua mão. Eu oro, Senhor, intercedo em favor de cada membro aqui da Igreja de Cristo, ó Deus, na Asa Sul. Toma os teus servos nas tuas mãos, as nossas congregações, os obreiros, os pastores,
ó Deus, e também todo o teu povo que está aqui no Distrito Federal, no Brasil, em qualquer lugar, conceda-lhes a tua graça, a tua ajuda, Senhor, que essas bem-aventuranças que lemos aqui nesta noite possa trazer alento, conforto, consolo em cada coração, ó Pai. Tudo isso nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós tivemos uma reunião na terça-feira do Conselho de Pastores da nossa igreja, irmãos muito queridos, então fizemos pela internet esta reunião com os pastores, mas foi um momento especial e nós achamos melhor suspender o culto presencial aos domingos, até o final de agosto, pelo menos. Depois a gente vai estar avaliando. Vemos que a questão do corona aqui no Distrito Federal está num nível bastante elevado, não tem aumentado, mas também não tem diminuído. Então é um momento de muito precaução, de muito cuidado. Então achamos melhor, porque daí o pessoal do louvor tinha que unir para ensaiar, para depois cantar lá. Então as mensagens vão ser, você vai acompanhar na internet. Nós fizemos até uma escala, cada domingo teremos um dos nossos pastores trazendo a palavra de Deus. Eu tenho louvado a Deus pela vida dos nossos pastores, homens de Deus, mulher de Deus, como no caso da pastora Vaina. Então Deus vai nos dar essa graça. A igreja está unida em oração e vamos ter bastante precaução nesses dias, que a coisa não está de brincadeira não, né? Então vamos ter bastante cuidado, precaução e vamos vencer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe neste dia. Então às 19h30 você esteja em sintonia com a mensagem, amém? Vai abençoar o seu coração. Não deixe, não marca nada para esse horário do culto, não. É como se você estivesse lá no templo, cultuando a Deus. Então tire esse tempo para ouvir a palavra. Depois, quem sabe, você tem um momento de oração na presença do Senhor, na parte da sua Bíblia Sagrada. Esteja lendo as Escrituras, alimentando com a palavra de Deus, ouvindo cânticos, louvando a Deus, e nós vamos vencer, em nome de Jesus, amém? Já somos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração. Amém.